Recebe aqui no estúdio o Coronel Ricardo Pereira Barreto, comandante do 28º Batalhão de Caçadores, o nosso 28BC. Seja bem-vindo, Coronel. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, Foca, pela oportunidade. Uma boa tarde também aos telespectadores. Estou aqui à disposição para informações a respeito do Exército Brasileiro e do 28BC. Vamos bater um papo, né? Vou falar sobre o trabalho do 28BC, porque é interessante, a gente estava falando ali em off, né, Coronel? A missão de vocês, comandantes, a missão ela é renovada a cada 2 anos, né? E isso é muito... A gente consegue perceber realmente na prática, no dia a dia, né, que o comandante ele quer fazer realmente ali algo para deixar enraizado, para que realmente a população sinta a presença do Exército. Essa é a principal missão, realmente, passar para a sociedade, passar para as pessoas que o Exército está próximo, que o Exército está presente, é isso? Isso, o Exército Brasileiro, ele tem a missão, ele serve à pátria, serve à nação, e nesse ínter ele consegue cumprir as suas missões, as suas atribuições, né, visando a sociedade. Então a gente atua em prol de toda a sociedade brasileira. O Exército tem uma gama de missões constitucionais, que é a defesa das fronteiras, missões subsidiárias como a Operação Carro-Pipa, que coordena a distribuição de água no sertão nordestino e aqui no estado de Sergipe também. Temos diversos programas, como o programa Soldado Cidadão, em que é passado àquele jovem que vai servir ao Exército Brasileiro uma capacitação, cursos profissionalizantes que eles têm a oportunidade de realizar enquanto estão servindo ao Exército Brasileiro. Dentre outras missões, e esse é um grande trabalho do Exército Brasileiro, atuar em prol da sociedade brasileira. Sim. Vamos falar um pouco sobre a Operação Carro-Pipa, porque a operação ela é assim importantíssima, principalmente para o sertanejo que sofre com a estiagem, sofre com a falta de água, às vezes do céu e muitas das vezes, na maioria dos casos, na torneira. Tem regiões que não tem nem água encanada, mas a Operação Carro-Pipa está lá presente, o Exército está presente para minimizar um pouco o sofrimento do sertanejo. Como é realizada na prática essa operação? Quantos municípios são afetados positivamente com o trabalho de vocês? A Operação Carro-Pipa ela existe desde o ano de 1998, a parceria do Ministério da Defesa com o Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional. E no Nordeste, ela atua em prol de mais de 320 mil famílias, em torno de 1.600.000 pessoas são beneficiadas com a Operação Carro-Pipa. E a execução dela é da seguinte forma: nós contratamos os pipeiros, aqueles que têm um carro-pipa para levar, para transportar água. Eles captam essas águas dos açudes, de mananciais e levam para entregar nas cisternas em diversos povoados. E cabe a nós, além da contratação desses pipeiros para entregar a água, a fiscalização da distribuição. Sim. Então nós temos equipe todas as semanas percorrendo o interior, percorrendo o sertão, acompanhando de perto e monitorando a distribuição de água no sertão nordestino. E aqui, ao 28BC, coube coordenar e supervisionar a distribuição de água em 22 municípios, entre os estados de Sergipe, Bahia e Pernambuco, beneficiando cerca de 170 mil pessoas diretamente. Então esse é um grande trabalho que o Exército Brasileiro vem entregando, é uma das entregas do Exército à sociedade brasileira, está na vertente mão amiga. O Exército Brasileiro tem o lema braço forte, mão amiga, e a Operação Carro-Pipa é uma daquelas ações que estão na vertente da mão amiga. Sim, só sabe a importância da Operação Carro-Pipa quem vê realmente o sofrimento do sertanejo, quem vê o sofrimento de quem vive do sertão. Aqui em Sergipe, o senhor falou que são 5 cidades, é isso? Isso. Quais são elas? Carira, sim. Nós temos Poço Verde, Monte Alegre de Sergipe,
E tem outras duas que agora não estou me recordando o nome. Mas Canindé, Poço Redondo, não? Porto da Folha também? Canindé também faz parte. E a última agora me faltou o nome aqui. Mas nós Porto temos da Folha deve ser, então. 5 municípios aqui no estado de Sergipe em que nós fazemos a distribuição da água, né? A supervisão e coordenação da distribuição de água. É importante porque o povo sertanejo às vezes não tem água na torneira, não tem água no céu, mas tem a cisterna lá para receber a água do Exército, né? da Operação Carro-Pipa. Né? Isso. Então, fundamental. Agora, o coronel, o senhor estava falando aqui dos 80 anos, vamos falar das comemorações, né? O 28BC tem justamente realizado algumas ações, alguns eventos em comemoração aos 80 anos, é isso? Isso. Esse ano de 2025 nós completamos 80 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira. Sim. Em 1944, o Brasil foi à guerra, enviou 25.334 pessoas, entre homens e mulheres, militares e civis. Tivemos lá um civil, o Joel Silveira, um correspondente de guerra. Tivemos alguns sergipanos, o sargento Zacarias, o capitão, à época, Walter Menezes Paes, que depois chegou a general de exército. E nós enviamos 25 mil pessoas para ir combater lá na Itália, em 1944. Sim. E em 1945... Deixa eu só contextualizar, me perdoe, coronel. São 80 anos do Exército, completa 80 anos, né, da presença do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Isso. Né? Pois não. Isso. 80 anos da vitória da sim. Força Expedicionária Brasileira, porque nós fomos em 44, né, e a vitória foi em 1945, quando encerrou, em 8 de maio de 1945, encerrou a Segunda Guerra Mundial. E a Força Expedicionária Brasileira estava presente lá, com diversas vitórias, conquistas significantes, e escreveu uma história de honra, de vitória, uma história muito significativa, de orgulho para todos nós brasileiros. E então nós fazemos questão de reverenciar aqueles heróis, aqueles pracinhas. Sim. Sergipe mandou cerca de 200 militares para integrar a Força Expedicionária Brasileira e que tiveram uma história de êxito lá nos campos da Itália, combatendo na Segunda Guerra Mundial. Tem algum sergipano vivo que esteve na Segunda Guerra Mundial, coronel? Ainda não. Vivo que esteve lá com a Força Expedicionária Brasileira, não tem mais aqui entre nós, aqui no estado de Sergipe. Sim. Então, cerca de 200 sergipanos. Cerca de 200 sergipanos. Heróis, né? Heróis brasileiros, pracinhas, que foram lá e nos representaram lá na Segunda Guerra Mundial, combatendo lado a lado com o Exército Aliado. Olha, veja, a banda de música do 28BC é uma atração à parte, né? Quem realmente tem dom ali para algum instrumento está ali disputando ali, porque é realmente muito bonito. Eu já estive lá no 28BC, a gente já recebeu diploma de amigo do Exército, e assim, quando ela começa a tocar, e os hinos, assim, impressionante, como o nosso orgulho, né, o orgulho de ser brasileiro aflora mais ainda, né, coronel? Sim, a gente sempre fala que a banda, ela é a alma da tropa. Sim. Um quartel sem banda é um quartel sem alma, sem vida, né? Então, a banda de música é um grande diferencial para nós, que nos dá entusiasmo, nos dá motivação, né? E a banda de música também é um grande vetor nosso de comunicação social. A gente sempre tem colocado a banda de música na rua, em exposições, em apresentações na cidade, justamente com esse intuito de aproximar a sociedade do Exército Brasileiro, né? Sim. Como o lema da campanha do Exército Brasileiro esse ano está lá, Exército Brasileiro igual a você. Então, o Exército faz parte de... os brasileiros fazem parte do Exército Brasileiro, então a banda cumpre essa finalidade também de aproximar o Exército à população. Perfeito. Qual a participação, de que maneira o 28BC contribui para a Operação Acolhida, coronel? A Operação Acolhida ela existe desde 2018. É uma parceria, é uma missão que envolve o Ministério da Defesa, entre outros ministérios, né, e ela visa acolher, daí o nome Acolhida, venezuelanos refugiados lá na fronteira do Brasil com a Venezuela. Sim. Mais especificamente lá na região de Pacaraima. Então é uma operação que ela é reconhecida internacionalmente pela Organização das Nações Unidas como uma referência em operação de acolhimento de refugiados.
e cerca de 800 mil venezuelanos já passaram foram assistidos pelo Exército Brasileiro lá naquela região, pela Operação Acolhida, e cerca de 145 mil venezuelanos foram interiorizados. Eles estão interiorizados para mais de 1.000 municípios aqui no Brasil, onde eles estão trabalhando, alguns empresários os contratam para trabalhar nas suas empresas. Então isso aí é uma grande entrega também do Exército Brasileiro, a presença na fronteira, né, realizando um trabalho humanitário. Como eu falei, é um trabalho que é referência, foi designado como referência pela Organização das Nações Unidas. Diversos organismos internacionais estão presentes lá também, trabalhando junto com o Exército Brasileiro e o Ministério da Defesa. Sim. Integrantes do 28BC são enviados para lá? De que maneira o 28BC participa dessa operação acolhida? Sim. No ano passado nós enviamos alguns militares lá para integrar a operação acolhida. Em 2023, da mesma forma. E normalmente são militares da área de saúde, né, que vão lá prestar um apoio humanitário, apoio na área de saúde àquele pessoal, os cuidados básicos ali, iniciais, aqueles venezuelanos que chegam à fronteira brasileira e adentram o nosso território. Então o 28BC também vem enviando militares para atuar na Operação Acolhida. Recentemente o 28BC participou junto com as forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, né, de uma operação em conjunto, né? Operações Conjuntas de Polícia, o OPC. Como foi a participação do 28BC para contribuir realmente de forma efetiva, Coronel, para a segurança pública do nosso Estado? O Exército Brasileiro ele tem como uma missão subsidiária, né, o apoio à segurança pública também. Então, por isso, nós sempre realizamos o preparo nas ações de garantia da lei e da ordem, né? E ao longo da história, participando de diversas operações. Por exemplo, no Rio de Janeiro, participando lá na operação no Complexo da Maré. O 28BC, naquela ocasião, enviou 150 militares para atuarem lá em combate. Na intervenção? Não foi na intervenção, foi antes da intervenção ainda. Certo. Em 2013, né, enviamos tropas na época da greve dos caminhoneiros, sempre estivemos envolvidos em operações de apoio à segurança pública também. Então, faz parte da missão do Exército Brasileiro e nós estamos em constante adestramento e preparação para esse tipo de operação. E aqui em Sergipe, claro, existe essa parceria, né? Existe, nós temos um relacionamento estreito com as forças de segurança pública aqui no estado de Sergipe, né? Sempre atuando em parceria. Isso também é um grande diferencial. Aqui no estado de Sergipe, nós temos uma ligação muito estreita, Polícia Militar, Polícia Civil, todos os órgãos de segurança pública, nós temos uma grande sinergia. Sim. Agora, Coronel, o que é que o jovem, o senhor entrou com quantos anos no Exército? Com 17 anos. 17 anos. O que é que o jovem, 16, 17 anos, precisa fazer para realmente entrar no Exército? Vai que algum jovem está agora nos assistindo, tem um sonho de vestir esse manto sagrado, né? Essa farda sagrada, que na verdade, eu costumo sempre falar, são os heróis da vida real. Nós temos os heróis da Marvel, nós temos os heróis das histórias em quadrinho, dos filmes de ficção científica, né? Mas na vida real nós temos esses heróis de farda, Polícia Militar, Exército Brasileiro, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Vocês são os verdadeiros heróis da nossa vida real. O que é que um jovem tem que fazer para realmente servir ao Exército? Existem duas vertentes básicas. O militar ele pode ser de carreira ou ele pode ser temporário. O militar de carreira ele vai passar 35 anos de serviço e vai haver uma progressão ao longo da sua carreira. Para ser de carreira, tem que fazer um concurso público. E para ser de carreira, ele pode ser oficial ou pode ser sargento. Para a carreira de oficial, ele faz o concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. São 5 anos de formação, 1 ano em Campinas, São Paulo, e 4 anos em Resende, no interior do Rio de Janeiro, que foi o caminho que eu fiz. Com 17 anos, 16 anos eu fiz o concurso, e foi aprovado, e com 17 anos, em 1997, há 28 anos atrás, eu fui para Campinas, né, e
passei 5 anos na formação e, terminados esses 5 anos, eu fui designado para servir em algum local aí do Brasil. Então, essa basicamente é a formação do oficial combatente de carreira. Existe a possibilidade ainda do oficial de carreira para aqueles que são médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários, graduação na área do direito, professor, em diversas áreas. Sim. Que pode fazer a escola de saúde e formação complementar do Exército. É um concurso também, a formação já tem que ser graduado, já tem que ter terminado a faculdade. Sim. E o período de formação dentro do Exército é na Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, que fica em Salvador. 1 ano de formação e após esse ano pode ser designado para qualquer região do Brasil. Então, esse aí é basicamente o oficial de carreira. E o oficial sargento? Para o caso do sargento é a mesma coisa, vai fazer um concurso e vai cursar a Escola de Sargento das Armas. Essa escola fica lá em Três Corações, no interior de Minas Gerais. São 2 anos de formação e ao final desses 2 anos será designado para servir em algum local do Brasil também. Todos esses concursos são para o ensino médio e ao final, durante o curso, é um curso superior. No caso do sargento, curso superior é tecnólogo e no caso do oficial vai ser uma graduação, vai ser bacharel, vai sair lá bacharel em ciências militares. Existe a possibilidade também do militar temporário. Quem é o militar temporário? O mais conhecido é aquele que se alista. O soldado, o jovem, quando completa 18 anos, ele tem o dever de se alistar e ele vai servir durante 1 ano o serviço militar obrigatório no quartel. Então ele opta ali se vai servir ou não é isso? Isso. Quando ele diz que quer servir, aí ele vai justamente... Ele vai servir, vai entrar como recruta, certo, como soldado recruta. Certo. E tem um fato importante aí, que se esse jovem que se alistou, se estiver matriculado numa faculdade, ele poderá ser designado para um núcleo de preparação de oficiais da reserva. Então ele vai fazer 1 ano de formação e ele vai terminar como aspirante oficial, vai ser formado oficial do Exército Brasileiro, da reserva, temporário. E aí, ao final desse período, havendo vaga, e baseado também no desempenho daquele jovem ao longo do ano, nós temos critérios objetivos de avaliação ao longo do ano, teste físico, prova de tiro, diversos outros critérios, e ele poderá renovar por mais 1 ano. A renovação é anual, podendo ficar até 8 anos. Perfeito. E tem uma novidade no serviço militar. Agora nós temos o serviço militar inicial feminino. As mulheres já estão no Exército desde a década de 90, mas como oficial e sargento. Agora, coronel, eu quero justamente que o senhor detalhe mais essa novidade. São as mulheres no Exército, depois do nosso intervalo comercial. Inclusive, o senhor é ouvinte lá assíduo, né, coronel? Todo dia eu vou para o batalhão ouvindo a Rádio Metropolitana. Aí, muito bem. Muito obrigado pela audiência, coronel. Vender nosso peixe aqui também, né, no horário matutino. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Exército Brasileiro, mais ainda, hoje recebendo o coronel Ricardo Pereira Barreto, do 28BC, comandante do nosso 28BC, né, o 28º Batalhão de Caçadores. Coronel, o senhor estava falando a respeito agora da novidade, que são as mulheres. Isso. As mulheres já estão no Exército desde a década de 90. Certo. Nós temos hoje coronéis, tenente-coronéis, majores, capitães, tenentes, sargentos, subtenentes. E agora a novidade é que a mulher também vai poder servir como soldado recruta, como nós chamamos aí de maneira corriqueira. Que é o mesmo caminho do homem que completa 18 anos, se alista, faz o alistamento, ele é online, e vai ser selecionado para servir numa unidade do Exército Brasileiro como soldado. Sim. No Exército Brasileiro, ano que vem, serão incorporadas 1.010 mulheres. Serão incorporadas no serviço militar feminino. Sim, sim. Esse serviço ele é voluntário, diferente do serviço masculino, que ele tem o dever, ele tem a obrigação de se alistar, para as mulheres será voluntário. E passado todo o processo seletivo, vão ingressar no Exército, a partir do momento que ingressou, matriculou, passou a ser obrigatório. Então não existe aquela situação assim, depois de 2 semanas, entendi, não é o que eu queria, eu quero ir embora. Não, aí a partir do momento que incorporou, vai ter que ficar 1 ano de serviço militar
até completar o período do serviço militar. Entendi. Então as mulheres que têm hoje no Exército, que são até coronéis, elas vieram justamente dos concursos, né? Concurso. São mulheres militares de carreira. De carreira. Agora existe justamente a possibilidade, a abertura da entrada dessas mulheres aos 18 anos, da mesma forma que o homem, né? Vai lá e se alista e começa a se vir como soldado recruta. Isso. É isso? Isso aí. Entendi. Temos mulheres também temporárias ainda hoje como oficiais, né, e sargentos temporárias, tenentes e sargentos. Mas no caso nesse caso específico agora foi aberto para que as mulheres possam servir como soldado. E são os mesmos critérios. A cada ano pode renovar, podendo ficar até 8 anos no Exército Brasileiro. Para o ano que vem, no âmbito aqui da 6ª Região Militar, que engloba o estado de Bahia e Sergipe, serão 57 mulheres. E todas elas vão servir em Salvador, ou no Colégio Militar, ou no Hospital Geral de Salvador, que é um hospital do Exército Brasileiro lá. E qual a perspectiva de começar a servir aqui no 28BC? Então, inicialmente, não há perspectiva de servir aqui no 28BC para o ano que vem, porque exige uma mudança, adequação da estrutura física do batalhão para receber as mulheres, reestruturação de alojamento, de banheiros, tudo isso aí vai passar por uma reforma até poder recebê-las. Lá em Salvador já existem unidades não operativas, né, que não são batalhões de infantaria, mas são unidades, vamos chamar assim, administrativas, em que elas poderão iniciar o seu serviço militar. Né. Creio que em torno de uns 3, 4 anos para frente aí o 28BC poderá ingressar, ter mulheres nos seus quadros como soldado. Agora é importante a gente falar porque o soldado recruta, aquele jovem que vai lá, se alista, começa a servir ao Exército no 28BC, ele tem a perspectiva de continuar, de ser aprovado no final do ano e ter mais um ano, ou de sair. Então, quando ele sai, como é que fica a situação daquele jovem, né? O Exército tem os cursos profissionalizantes para os soldados recrutas que estão lá servindo, que pode, às vezes, eventualmente, não continuar, não completar o 2º, 3º ano, não ficar até o 8º ano, e já tem um caminho a se trilhar. É isso, coronel? Isso. Nós temos o projeto Soldado Cidadão, que é um projeto que envolve o Ministério da Defesa também, que visa capacitar aqueles soldados que servem ao Exército Brasileiro, né, dando cursos profissionalizantes para eles. Né? Então, esse ano, por exemplo, já fizemos o curso de eletricista predial com alguns soldados, fizemos o curso de eletricista industrial também, e isso vai incrementar o currículo desse jovem. Né? Então, ao final daquele ano, ele vai poder sair do Exército Brasileiro, né, ou daquele ano ou do ano que ele ficou, né, se ele ficou até o 5º ano, 8º ano, ele vai poder ser licenciado do Exército Brasileiro com uma capacitação. Né? E um outro detalhe que nós temos, uma iniciativa que nós temos realizado aqui no 28BC, que nós fizemos esse ano a Feira da Empregabilidade. O próximo do licenciamento, né, do momento em que os soldados vão embora, terminado aquele período dele de servir, é feita uma feira em que nós chamamos de Feira da Empregabilidade, né? Nós convidamos empresas aqui de Sergipe para estar presente lá no batalhão, né? E ali elas podem ofertar, cadastrar jovens para aproveitar essa mão de obra, né? Para trabalhar com eles, né? E alguns no início do ano, quando fizemos, alguns já saíram de lá empregados, né? Então muitas empresas têm aderido isso aí, né? Até mesmo porque o próprio serviço militar é uma entrega à nação, à sociedade, porque o jovem ele sai dali com valores que são desenvolvidos dentro do quartel. Pontualidade, responsabilidade, o respeito ao próximo, o respeito ao superior hierárquico, respeito aos mais velhos, né? A persistência, né? A superação de desafios. Então, tudo isso são atributos que não se ensina. Né? Uma capacitação a gente ensina, mas os atributos da área afetiva, né, não se ensina, e as empresas, muitas gostam disso e vão lá buscar essa força de trabalho. Bacana.
Viva o Exército Brasileiro. Muito obrigado, viu, Coronel, pela sua presença. Força na caminhada. Vamos marcar no rádio pela manhã. Tá certo. Conversei aí com o Coronel, né, Ricardo Pereira, que bateu um papo conosco na tarde desta segunda-feira. Que a semana seja abençoada para todos nós. Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser.